Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Fator Humano. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra. Ele atua no Centro de Saúde e Comunidade, o SECOM da Unicamp. Também é professor colaborador do Instituto de Psiquiatria da USP. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu fico muito feliz da gente poder conversar. A gente foi ajeitando nossas agendas aí, que a sua é bastante cheia, né? E muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Rodrigo, eu queria começar perguntando para você um pouquinho como é que foi essa sua formação, como é que você chegou na psiquiatria, o que que te levou a isso? Uhum. Eu acho que é uma pergunta inicial importante porque muitas pessoas no Brasil elas não entendem que psiquiatria é uma especialidade médica, né? As pessoas, né, de uma forma geral, como a gente vai falar de saúde mental, acho que falar inicialmente dessa distinção, né, acho que é algo importante, né, que a psiquiatria é uma especialidade médica. E eu iniciei a faculdade de medicina já bastante interessado em fenômenos da mente, do psiquismo, já bastante sensibilizado com essas questões, né? E foi um caminho natural, assim. Eu fiquei em dúvida em algum momento, por um breve período, entre neurologia e psiquiatria, mas, enfim, como eram temas correlatos, né? A questão do cérebro e etc., eu acabei, definindo a escolha por psiquiatria num tempo em que, há 25 anos atrás, em que escolher psiquiatria ainda não era algo tão desmistificado como é hoje. É lógico que a gente ainda tem muito a avançar, mas era algo mais, digamos, menos convencional, né? Então era uma Uhum, escolha mais difícil do que hoje em dia, né? Hoje em dia a psiquiatria se tornou uma das especialidades mais concorridas aí dos exames de residência, mas há 25 anos atrás ainda era uma escolha mais pouco convencional, uma escolha aí que não era a primeira opção da maioria dos estudantes. E desculpe, mas ficou, que eu me lembro, durante muito tempo, ainda moleque, jovem, a gente ouvia muito estigmatizado um médico de louco, né? Exato. E assim, já chamar de louco já é uma, assim, é duro, né? Já é Uhum. uma ofensa, porque você imputa às pessoas um estado, né, de que nem sempre é aquilo, enfim, depende de diagnósticos, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que, e principalmente, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que a crise da pandemia ajudou a trazer à tona muita coisa aí, né? E a importância da psiquiatria, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar a psicóloga aqui no programa, tudo e tal, e eu acho fascinante fascinante no seguinte sentido, você começa a esclarecer coisas que para as pessoas antes, né, ficava uma coisa meio, parece que meio escondida, meio Meio proibida, assim, obscura, né? e obscura, uma coisa assim, né? Onde que você fez a sua faculdade? Fiz na USP, em São Paulo. Na USP em São Paulo. E agora aqui na Unicamp você também está fazendo seu doutorado, né? Estou fazendo doutorado e, por uma escolha familiar, pessoal, a gente tem um pé aqui na região de Campinas, né? Moro Legal. em Dayatuba enfim, fazendo doutorado na Unicamp, e acabei também prestando concurso no SECOM e fui aprovado. Que legal. Ô, Rodrigo, a gente até conversou um pouco antes da gravação, né? E eu estava falando para você que eu tenho uma preocupação muito grande com certos conceitos, certas palavras, né? Que nem sustentabilidade, que durante muito tempo foi muito falado, né? E, na verdade, pouca gente entendia o conceito exatamente, né? E eu acho que é uma preocupação de vocês que estão na área, né, saúde mental, né? Quer dizer, mas deve ser uma preocupação, obviamente, de lá de trás, né? Mas esse conceito surge principalmente após a pandemia da Covid, né, em 2020, aquela coisa de todo mundo ficar dentro de casa, aquela, né? Toda aquela situação que a gente viveu.
E aí que se começou a falar muito, e até hoje se fala muito de saúde mental, né? O que que efetivamente é para vocês saúde mental? Essa é uma pergunta bastante, parece simples, né? Mas ela é difícil de definir, né? O que se conceitou, pensando num conceito inicial de saúde, né? Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma busca, na verdade, né? Ela não é um estado é, definitivo de coisas, né? Ou seja, depende do nosso empenho, depende do nossa mudança de hábitos, mudança de estilo de vida para que a gente busque a saúde, né? Num sentido mais amplo. E falando da saúde mental, eu acho que dá para aplicar essa perspectiva, né? Saúde mental não significa simplesmente não ter um quadro depressivo ou ansioso, ou seja lá qual o diagnóstico, né? Saúde mental é uma busca por qualidade de vida, é uma busca por estilos de percepção do mundo e da realidade mais adequados, menos sofridos, né? É uma busca por uma interação entre as pessoas mais harmoniosa, enfim, menos conflitiva, né? E isso é uma busca, né? É uma coisa que não é uma coisa que a gente consiga alcançar todos os dias da nossa vida, nem todos os períodos da vida, né? Realmente é algo dinâmico que depende de uma série de fatores, tanto externos a nós, quanto pessoais, individuais, psicológicos, mas é um equilíbrio é um equilíbrio dinâmico que a gente busca alcançar. Inclusive, uma coisa importante, né, que o fato de ter um transtorno mental não necessariamente significa que a pessoa tem uma saúde mental pior ou melhor, né? Existem pessoas que não têm transtorno mental e que têm uma saúde mental muito ruim, né? Tem uma qualidade de vida muito ruim, tem uma interação interpessoal muito ruim, um senso de frustração muito grande, né? Existem pessoas até que têm algum diagnóstico e conseguem algum nível de realização, algum nível de contentamento consigo mesmo, de satisfação, né? Então é realmente discutir saúde mental é algo muito mais complexo do que parece, né? E muito depende do caso a caso, né? Existe a forma como cada um entende a sua própria saúde mental, né? Mas acho que a primeira ideia é desmistificar as pessoas no sentido de que elas não achem que saúde mental é algo que algumas pessoas têm e outras necessariamente não têm. Eu acho que passar o conceito de que é uma busca, de que é uma luta cotidiana, de que é um equilíbrio aí entre o que o indivíduo é e o que o mundo oferece, o que a realidade oferece para aquele indivíduo, né? Ou para a comunidade onde esse indivíduo está inserido, né? Então, realmente é algo muito mais amplo do que muitas vezes as pessoas pensam, né? E diferente dessa perspectiva atual de mídias sociais, em que todo mundo se autodiagnostica por TikTok, por Instagram, né? E se intitula como tendo um transtorno mental XYZ, sendo que, na maioria das vezes, existem outras questões aí mais complexas e mais profundas que o indivíduo deveria se dedicar, né? E buscar ajuda especializada para entender justamente esses problemas, né? Então, a saúde mental, ela não é um tema fácil, ela não é algo que as pessoas consigam apreender facilmente, né? É algo que depende desses fatores, como eu falei, dessa interação, e depende também, quando a pessoa está sofrendo, quando ela não está se sentindo bem, dela ter um auxílio aí de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, algum profissional que possa acolher essa demanda e entender, junto com a pessoa, qual a melhor forma de buscar a saúde mental, né? Então, os profissionais de saúde mental são apoios, né? São estratégias que os indivíduos podem lançar a mão para auxiliá-los nessa busca pela saúde mental, mas entendendo que, em primeiro lugar, a busca pela saúde mental é algo que depende de cada um de nós, né? É algo que nos cabe e a gente pode contar com com esse auxílio caso a gente esteja num momento em que a gente não está conseguindo lutar por isso, buscar ter isso como horizonte, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Assim, eu não sei se a gente já tinha isso antes, tá? Eu não sou da área, então fico muito tranquilo para falar, porque para não perceber. Mas de um tempo para cá, ouvi a palavra depressão, burnout, está se tornando muito comum, né?
Isso estava meio escondido lá atrás, a gente realmente tinha mais casos, ou agora virou assim um boom, assim que ficou claro, e eu não sei se essa coisa, me desculpe se eu faço alguma confusão nisso, mas onde a gente tem uma sociedade que muito por apelo, ter é mais importante do que ser. Como é que fica isso? Quer dizer, a gente ainda vai ter por muito tempo eclodindo casos de depressão e esse tipo de coisa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão do momento, né? Que Fiz a gente pergunta fácil, lida, né? que a gente lida cotidianamente, né? Eu acho que são dois aspectos, né? Acho que de fato existe um aumento, acho que a pandemia exacerbou isso, acho que tornou, fez isso eclodir de uma forma mais clara, né? De que, enfim, a gente viveu uma experiência traumática em escala global, né? E todos nós vivemos uma situação de trauma, uma situação, e muitas vezes de luto, de perdas, né? De mudança de um estado de segurança anterior para um estado de total incerteza. Então, tudo isso mexeu com todos nós, isso é fato, né? E muitos de nós conseguiram se adaptar a esse estado de coisas, como foi o caso da maioria das pessoas, mas existe uma grande parcela de pessoas que sofreu muito com a pandemia, especialmente quem teve a doença e muitas vezes uma forma grave da doença, e as pessoas que perderam familiares, perderam entes queridos, pessoas próximas. Então, existe um ônus aí, né, em termos de aumento de casos de ansiedade, de depressão, isso relacionado à pandemia, né? Mas um segundo aspecto que você menciona e que eu me preocupo bastante é o fato de que a popularização dos diagnósticos psiquiátricos se tornou uma forma de rotulagem, né? E nisso as mídias sociais amplificaram muito esse fenômeno, a ponto das pessoas como eu disse, se autodiagnosticarem e começarem a dar nomes para as coisas que anteriormente talvez esses nomes não estivessem tão claros, ou pelo menos esses nomes, esses conceitos estavam mais restritos digamos, ao escrutínio aí dos profissionais de saúde mental, né? A gente não falava tanto de depressão assim há 25 anos atrás, 20 anos, né? Era uma coisa que era mais estigmatizado, era mais obscuro, né? Como a gente mencionou, era uma busca mais. A pessoa nem admitia que estava buscando ajuda, né? Era uma coisa que ficava mais restrita ao gabinete do psicólogo, ao gabinete do psiquiatra, uma coisa mais tete a tete ali, né? Mais sigilosa, né? E o que a gente vê hoje é uma banalização muito grande desses rótulos, né? E das pessoas se identificando das formas mais esdrúxulas, né? Por exemplo, o diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade, ele não é a epidemia que ele sugere ser, né? Mas as pessoas se identificam com essas categorias. Nesse sentido, o acesso indiscriminado à informação acabou potencializando isso, o que acaba dificultando muitas vezes o tratamento dessas pessoas, porque essas pessoas muitas vezes chegam já nos serviços de saúde já com diagnóstico selado, né? Na verdade, eles buscam um profissional para validar esse diagnóstico que vem de uma coisa que a pessoa decidiu ou que ela achou que se encaixa na dificuldade dela, e você fica numa saia justa, do tipo, putz, não tem nada a ver com TDAH o que esse indivíduo tem, e como é que eu vou começar a explicar para essa pessoa de que são outras questões, outros problemas, que ela pode ter outros transtornos, inclusive, né? Mas muitas vezes, só para adiantar, essa discussão é infrutífera. A pessoa acaba buscando profissionais que confirmam essas hipóteses e acabam se expondo a tratamentos aí né, das mais variadas matizes, né? Outra questão que está muito forte, a questão do espectro autista também, né? E as pessoas, como eu disse, chegam já com isso pronto e cabe ao profissional tentar argumentar, caso ele não concorde, ou mesmo o profissional tentando, como eu disse, o indivíduo tem a liberdade de procurar outros profissionais que, infelizmente, acabam embarcando nessa onda e confirmando, e muitas vezes ganhando, né? é, é,
financeiramente, tendo vantagens aí em estimular essa questão. E muitas vezes em detrimento de um auxílio real ao indivíduo, né? Muitas vezes o indivíduo, na busca dele por saúde mental, ele poderia ter acesso a intervenções mais efetivas, mais consistentes, e acaba se expondo muitas vezes a tratamentos desnecessários, acaba justificando suas dificuldades ou seu sofrimento, se encaixando num diagnóstico que muitas vezes não dá conta, né? Os diagnósticos, eles não são realidades em si, né? Acho que é isso que é importante a gente falar, né? Diagnóstico, uma coisa é o diagnóstico médico, né? Eu tenho uma pneumonia, eu tenho um infarto, eu tenho uma hipertensão arterial, isso é quantificável, né? Isso é provado concretamente que a gente tem uma doença. Quando a gente fala de transtorno mental, as categorias são conceitos, elas não são realidades em si, né? E as pessoas estão tomando os diagnósticos como realidades em si. E, na verdade, se a gente for fazer, muitas vezes, buscar outros profissionais, inclusive pode haver divergência, discordância em relação ao qual diagnóstico aquela pessoa tem. Isso é completamente natural. Isso não é um problema, né? E isso, na verdade, é até uma vantagem, porque acaba, de alguma forma, ampliando o leque de opções para que essa pessoa possa escolher o que faça mais sentido e possa ter uma abordagem que o profissional se identifique mais e acabe tendo mais experiência e mais robustez aí do ponto de vista profissional em oferecer algo mais qualificado, né? Então as pessoas, o caminho a gente foi do zero ao 100, né? De uma situação de negação de diagnóstico, do tipo psiquiatria é coisa para louco, para um extremo oposto em que tudo é psiquiatria, né? Tudo é diagnóstico. Isso também é muito ruim, acaba também dificultando esse caminho das pessoas em busca da própria saúde mental, né? Apesar dessa estratégia vir travestida de eureka, eu encontrei, toda a minha vida se justifica, todas as minhas dificuldades se justificam porque eu tenho TDAH, porque eu sou bipolar, e não é nada disso, né? O diagnóstico é um nome que o profissional dá para aquele sofrimento, mas, em primeiro lugar, os diagnósticos eles podem mudar ao longo do tempo, né? Como eu disse, eles são categorias, eles são ideias, eles são conceitos, né? Então eles podem ser aplicados, podem fazer sentido em determinado momento da vida da pessoa, em outro momento pode não fazer sentido, ou esse diagnóstico pode se transformar, dependendo da ação dos tratamentos, da ação da intervenção profissional. Então as pessoas adotarem os rótulos como verdades absolutas, em nenhum momento a ciência, tanto psicológica quanto da medicina, da psiquiatria, afirmou isso, né? Inclusive, os diagnósticos são revisados de tempos em tempos, né? As classificações das doenças, elas sofrem modificações ao longo dos anos, né? Então, o que era esquizofrenia, por exemplo, nos anos 50, hoje em dia é totalmente diferente, né? Uhum. Então, o que era autismo há 20 anos, 30 anos atrás é diferente do que é hoje, né? Por exemplo. E nada impede de que isso vá mudar também, né? Que as evidências científicas caminhem no sentido de uma reavaliação contínua desses diagnósticos. Então, eu acho muito temerário as pessoas afirmarem isso de uma forma muito intempestiva e se identificarem com esse rótulo, né? Porque esse rótulo pode ser uma roupa que não pode não servir para aquela pessoa, né? Que pode em algum momento ser obsoleta ou pode em algum momento desviar essa pessoa de uma intervenção que seja mais robusta, mais eficaz. Você falou, citou num determinado momento que, infelizmente, alguns profissionais embarcam, ajeitam, né, o diagnóstico para a pessoa talvez até se sentir bem dentro daquilo, né, confirmar alguma coisa que ela acha que ela tem, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo aqui que você também atua como professor colaborador lá do Instituto de Psiquiatria da USP, né? Como é que tem sido, se você pode falar um pouco sobre isso, claro, mas como é que tem sido essa formação dos recursos humanos né, dos psiquiatras que vão para o mercado de trabalho? Quer dizer, isso tem sido levantado durante as disciplinas, enfim, como é que está esse panorama, Rodrigo? Essa pergunta também é bastante
interessante e está na ordem do dia, né, da nossa preocupação, inclusive com a formação médica no país, com a formação dos profissionais especialistas, seja qual especialidade médica for, né? Então, realmente, essa é uma questão que precisa ser levada para a sociedade, porque, infelizmente, a sociedade não consegue discernir um bom profissional com uma formação adequada, razoável, consistente de um profissional que tenha uma formação mais frágil ou que tenha outras intenções em relação à própria carreira dele, né? Outras buscas aí, né? Então, infelizmente, a mídia social não permite que as pessoas separem o que é bom do que é ruim. E quando a gente fala de profissional de saúde, isso é cada vez mais evidente, né? Então, a gente precisa começar a falar de instituições que formam os profissionais de uma forma adequada. Isso também não impede que os profissionais também se percam no caminho deles, né? Alguns profissionais podem ter outros interesses, outras agendas, né? Acabam entrando nessa lógica perversa do mundo atual, que é uma lógica de confirmação, né? Isso desde a política até a saúde mental, né? A gente tá impregnado disso, né? A gente escolhe o conteúdo que a gente concorda, que está conforme com a nossa visão do mundo, as nossas opiniões, e o que for diferente disso a gente rechaça, né? O que é né, uma coisa muito ruim para o desenvolvimento de um pensamento crítico, de uma postura mais dialética, de um amadurecimento mesmo, né? Das pessoas. A gente acaba reduzindo, a gente acaba reduzindo a coisas que nos agradam, né? Então, ir num profissional de saúde mental que fala um diagnóstico que me agrada, você está comprando o agrado, você não está comprando uma opinião técnica, uma avaliação mais razoável da tua situação, né? Então, tudo se tornou uma lógica de confirmação e de commodity, né? De compra, de mercadoria, né? E isso acaba turvando a possibilidade da sociedade conseguir discernir profissionais bons de profissionais nem tão bons. Muitas vezes, os profissionais não tão adequados acabam tendo mais visibilidade e mais exposição social do que os profissionais que têm uma prática mais consciente, uma prática mais parcimoniosa, né? E a medicina, na verdade, na sua essência, ela é uma prática parcimoniosa, né? É uma prática que envolve sigilo, que envolve cuidado, né? Discrição, né? Ela não é uma prática tão estriônica, assim, midiática, né? Então, assim, quando eu costumo dizer para os pacientes que, assim, quando me perguntam alguma indicação, eu falo, olha, procure indicação de um profissional que talvez não apareça tanto na mídia, pelo menos na forma como as mídias têm se mostrado, né? Talvez um profissional ali que seja mais low profile, que atue de uma forma mais serena, talvez esse cara seja o bom médico, esse cara seja o bom terapeuta, o bom psicólogo, e não esse que posta vídeos no Instagram todos os dias, que posta coisas no TikTok, né? Então a sociedade, infelizmente, tá difícil da gente falar disso, né? Me sinto privilegiado de poder expressar isso, né? De que a sociedade precisa conseguir discernir boas formações de más formações, boas intenções de más intenções, intenções que são mais técnicas, intenções que são mais mercadológicas, e a sociedade precisa começar a perceber que nem tudo que ela quer é bom para ela. Não é Uhum. porque eu quero ter um diagnóstico de TDAH que isso realmente vai ser bom para mim. Eu posso querer muito ter um diagnóstico psiquiátrico qualquer, mas será que isso realmente vai me ajudar? Isso vai resolver os meus problemas? Isso vai me permitir emancipação? Isso vai me permitir um esclarecimento ou uma potencialização dos meus recursos? Será que realmente isso vai me ajudar ou isso vai me sepultar numa categoria estanque, fixa, estática, e minha vida vai se justificar a partir desse rótulo, né? Dessa conceituação. O rótulo pode trazer vantagens, enfim, né? Existem aí vantagens legislativas, muitas vezes, para alguns diagnósticos, né? Mas a maior parte o que o rótulo em saúde mental traz, no fundo,
é um reforço do estigma, é um reforço de uma exclusão social, né? E isso que as pessoas não estão percebendo, elas estão querendo ser legitimadas, mas na verdade tem muita gente ao lado que não está achando legal. Os profissionais de saúde mental não estão achando legal, a gente está insatisfeito com essa maré que a gente tem enfrentado, né? E essas pessoas ficam estigmatizadas de qualquer forma, né? Os empregadores percebem, enfim, e acaba tingindo tudo de uma certa categoria, de uma certa tintura de má fé, de engodo, e isso acaba sendo muito ruim para a reputação dessas pessoas e para a validação, para o respeito que a sociedade deveria ter em relação à saúde mental, à psicologia, à psiquiatria. Acaba havendo uma banalização muito grande, então a sociedade está embarcando numa coisa muito, muito furada. Que acaba expondo o indivíduo desnecessariamente, né? Ele reforça o estigma em relação a esse indivíduo e os profissionais e a grande mídia, a sociedade acaba diluindo, né, uma coisa que anteriormente era mais cuidada, era mais parcimoniosa, como a gente falou, era mais delicada, por uma coisa de mídia, de escala muito grande e que certamente não dá conta da peculiaridade de cada indivíduo, da biografia de cada indivíduo, da história de cada um, do que aquele indivíduo é. Né? Acaba sendo uma resposta que supostamente atende a todos, mas não atende a ninguém, na verdade, né? Então a gente tem vivido isso e os bons centros formadores, né? Adianto, USP, Unicamp, Unifesp, enfim, os centros clássicos estão percebendo esse movimento da sociedade, sentindo essa pressão e reagindo contra, achando concordando, corroborando com o que eu estou falando aqui, que tem algo que está muito ruim, e que é ruim, em primeiro lugar, para os indivíduos, e em segundo lugar, para o próprio campo do conhecimento, para a própria atuação profissional. Acaba privilegiando profissionais de uma qualidade mais duvidosa e acaba os profissionais com uma formação mais consistente, como eu disse, pela própria natureza do ofício, acabam ficando numa situação de mais, digamos, mais reclusão, uma coisa mais setorizada, acabam não atuando como formadores de opinião, né? O que também é uma falha nossa, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais ocupar os espaços, os bons espaços de mídia, para que a gente possa trazer essas questões que não estão sendo trazidas, né? A gente abre o Instagram e o TikTok, quem está falando isso que a gente está falando aqui? Ninguém, porque não é Uhum, conveniente falar isso. Porque isso geraria um impacto de uma perda mercadológica e ninguém está querendo perder mercado, né? E a questão do marketing sobreposta à ciência, ao conhecimento, à experiência dos profissionais tem sido uma marca do nosso tempo e a saúde mental não foge a essa regra, né? Infelizmente. Você citou uma coisa bastante interessante aí, que é o envolvimento de Unicamp, USP e tal, e eu já estava até com uma pergunta aqui meio formulada na cabeça, que é o seguinte: o fato de você estar atuando dentro de uma universidade pública como a Unicamp, por exemplo, né, e estar tratando com os profissionais da universidade, os técnicos, enfim, o corpo técnico, o corpo docente, enfim. Quais são as vantagens de você estar dentro de uma universidade onde você, inclusive, está fazendo doutorado, então, onde você tem um corpo docente e companheiros, tal, onde você pode discutir tudo isso? Quais são as vantagens que traz, eh, que dão esse cabedal para você trabalhar toda essa informação? Eu acho que é um privilégio a gente poder estar associado a um centro formador de excelência, né? A uma universidade. Eu acho que as universidades são naturais celeiros aí, né, de discussões sociais, de percepção, né? Eu acho que a universidade é um observatório privilegiado aí do que acontece com o mundo, né? Então, realmente, eu acho bastante importante essa experiência. Acho que agrega muitas vantagens, permite que a gente também perceba como os movimentos sociais, o movimento da sociedade, né, não movimento social no sentido político, mas a dinâmica social acaba chegando na,
na saúde mental e como os profissionais reagem a isso, né? E como a gente tem que se fortalecer em argumentos para a gente poder fazer frente a todo esse cenário que a gente tem discutido, né? Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não, mas talvez eu acho que a gente, como eu disse, a gente precisa ocupar mais os espaços de discussão sobre essa temática, né? A gente discute tudo, menos a questão da mercadologização da vida, do mundo, né? E da saúde mental também, né? Eu acho que essa é uma outra frente importante que estar numa universidade abre uma potencialidade disso ser ventilado, disso ser mais discutido, disso ser aprofundado, né? Eu acho que a gente não pode se calar nessas percepções, né? Essas percepções realmente não deveriam ser algo do foro íntimo de cada profissional, dentro, cada um dentro do seu consultório, né? Eu acho que isso aí deveria realmente, é, isso deveria extravasar, né? Não o marketing puro, né, das mídias sociais, mas Uhum, essa discussão, né, da rotulização, do rótulo, de como isso é negativo para as pessoas, de como se agarrar a isso pode, inclusive, prejudicar a saúde mental das pessoas, como discernir um profissional adequado que está realmente preocupado do ponto de vista ético com o que ele está oferecendo, e o profissional que está mais descuidado desses aspectos, né? Então, eu acho que passou da hora das universidades começarem a confrontar, né, num bom sentido, esse estado de coisas da sociedade, né? Que não vai mudar, evidentemente, mas eu acho que é um papel ético, moral, talvez, a gente se posicionar mais claramente em relação a isso e não sofrer calado ou do tipo, é, enfim, deixa eu resolver isso no âmbito do meu consultório, com a minha clientela e não há mais nada que eu possa fazer, né? Eu acho que essa discussão precisa ser ampliada mesmo e as universidades têm a missão, né? Têm o papel de fomentar esse tipo de discussão. eu queria te fazer um questionamento agora, é muito mais do que uma pergunta, que eu acho que é mais profundo. A gente está falando de universidade, então também a gente está falando de um público jovem também, né, que circula nesses ambientes, né? E eu não sei se eu estou correto, você, por favor, me corrija, mas o que eu vi foi um dado de 2022 e eu depois não consegui nada aqui. Mas assim, a Organização Mundial da Saúde dá conta de que cerca de 700 mil suicídios acontecem por ano, né? É uma 700 a base, 800 mil é uma coisa. né? Então, isso me traz a seguinte pergunta: a mídia, por muito tempo, tem optado em falar pouco sobre suicídio, com receio de provocar mais ainda, né? Ou seja, não trazendo a notícia, evita, né? No entanto, eu acho que às vezes é preciso falar porque tem aumentado muito o número de jovens que se Hum, suicidam, né? Sim. E isso eu percebi pelas leituras que eu fiz, muitas vezes estão ligados ao consumo de álcool, de substâncias psicoativas, né? Esses números são assim, são alarmantes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente estando num espaço onde você vê muito público jovem circulando, Uhum. né? Então, assim, o quanto que isso é preocupante para a sociedade. Acho que a questão do suicídio é uma questão fundamental, até porque o Brasil ele está na contramão dos números de suicídio. Os números mundiais do suicídio estão caindo e no Brasil é um dos países em que a carga de suicídio tem aumentado, né? Então, realmente, o Brasil carece de uma política consistente, né? Sustentável, como a gente mencionou, em relação à prevenção do suicídio. A gente não tem, na verdade, né? Uhum, A gente tem observado um aumento das taxas de suicídio em dois extremos de etários: infância e adolescência, e aí jovem também, o jovem adulto, e entre idosos, né? E a gente, eu não, na Unicamp, o atendimento que eu presto é mais para os funcionários, mas existem setores da Unicamp que se responsabilizam exclusivamente pela saúde mental dos estudantes, né? E sem dúvida, eles
hão de concordar comigo que realmente eles lidam com risco de suicídio o tempo todo nessa população, né? Realmente isso é um grande problema de saúde pública no Brasil e a gente pode pensar em uma série de fatores que contribuem para esse cenário, né? O suicídio tem muito a ver com circunstâncias sociais também, né? A gente sabe, por exemplo, que populações mais desassistidas têm taxas maiores de suicídio, população em situação de rua, população indígena, enfim, né? São populações que o estudo do suicídio acaba apontando como populações clássicas aí para altas taxas de suicídio, né? Mas o suicídio é um fenômeno extremamente complexo e a gente precisa, dependendo de onde a gente está, né, acho que é interessante entender quais são os determinantes desse fenômeno a depender de onde a gente está, inclusive geograficamente no Brasil, né? Eu estou aqui recordando que duas regiões de altíssima taxa de suicídio no país, uma delas é nas reservas indígenas do Mato Grosso do Sul, né? Então, o suicídio indígena ali, que é a grande questão, e o suicídio numa região do sul do país, que pega uma parte do estado do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, que é uma região pautada pela cultura do tabaco, né? E também é uma das regiões que isso também a mídia acaba não divulgando, mas uma das regiões com uma das maiores taxas de suicídio do país, né? Proporcionalmente, né? É evidente que os grandes centros urbanos acabam contribuindo em escala numérica com um número maior, evidente, mas proporcionalmente essas regiões são regiões em que as taxas, o problema suicídio é algo extremamente grave, né? Então a gente lida com isso, com esse cenário, né? E você mencionou em relação ao uso de substâncias, o uso de substâncias classicamente é um fator de risco para suicídio, né? Inclusive, eu me recordo um estudo feito na medicina legal da USP, em que fizeram um rastreio toxicológico das mortes por suicídio que chegavam ao Instituto Médico Legal, e as taxas aí de positividade para substâncias era em torno de 60%, enfim, né? Álcool misturado a outras substâncias, né? Então como o álcool é a substância mais consumida no país, né? E no mundo todo, na verdade, né? Substância psicoativa mais utilizada, o álcool também classicamente ele atua como um desinibidor do comportamento, né? Então o indivíduo que por uma série de circunstâncias está ali é, vivendo vicissitudes ali da vida, problemas graves, enfim, né? Ao usar álcool ou outras substâncias, isso acaba permitindo com que o indivíduo tome atitudes mais impulsivas e, com isso, o comportamento suicida também acaba podendo acontecer com uma maior facilidade, né? Então, realmente, para a gente pensar uma política de prevenção ao suicídio, isso precisa ter uma intersecção muito grande com uma política de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, né? Que também a gente não, né? A gente tem parte dessa política, mas a parte de prevenção, a parte de sensibilização acaba faltando bastante, né? O que a gente sabe, falando em álcool e drogas, é que as taxas do uso de substância entre jovens, adolescentes, têm aumentado também, né? Então, certamente, acho que associado a outros fatores também, né? é, a- acabam corroborando, acabam cooperando para que as taxas de suicídio nesse recorte populacional estejam aumentando, né? O que reforça a importância de estratégias de saúde mental para a infância e adolescência, né? E que a gente tenha um cuidado institucional maior em relação a esses grupos, né? Entender as peculiaridades dos grupos, né? Acho que reforçando o que a gente falou de saúde mental, né? Que saúde mental não pode ser uma receita para tudo, né? Um diagnóstico resolve as minhas questões. Não, saúde mental tem a ver com determinantes sociais, tem a ver com nível socioeconômico educacional, tem a ver com gênero, tem a ver com estressores de vida, tem a ver com profissões, né?
por exemplo, a taxa de suicídio entre policiais militares é altíssima, né? E fora todas as questões relacionadas à atuação profissional, existe o acesso à arma de fogo também, né? Que é um meio letal, né? E a grande maioria dos suicídios na polícia militar são utilizando arma de fogo, né? Então, cada população exige uma estratégia diferenciada, exige uma customização para que a gente lide com peculiaridades que são intrínsecas a cada grupo, né? Seja ele etário, seja profissional, seja social, né? Então, uma política de prevenção ao suicídio deve incluir esse componente sensível a a entender que a sociedade não é homogênea, né? Que a gente tem vários recortes possíveis e que a gente precisa adequar uma política pública a depender da população com a qual a gente esteja lidando, a depender da região do país, como a gente mencionou, enfim, né? Então, realmente, suicídio é um tema ainda negligenciado no país, né? Infelizmente, e, como eu disse, o Brasil está na contramão do mundo. As taxas de suicídio no Brasil só aumentam. Rodrigo, infelizmente, essa notícia que você passa, essa informação, né? Realmente é muito triste, né? Por um lado, né? Mas tem um outro aspecto que eu queria tocar com você, que é assim, não tem nada a ver com religião, mas eu já tenho visto em vários momentos o pessoal fazendo ligações entre eh, ciência, né, medicina e espiritualidade, né? O quanto que isso pode ser importante nesses processos de ajuda, de busca de ajuda dessas pessoas, independente do que elas professam aqui, nós não estamos fazendo apologia a nada, entendeu? Mas sim a questão da espiritualidade, né, junto com os tratamentos e junto com as coisas que devem ser feitas pela medicina. Sem dúvida, a espiritualidade é um fator de proteção em saúde mental bastante reconhecido, estudado, né? Então é algo que sempre deveria entrar na prescrição dos profissionais, né? E é como você mencionou, não se trata de professar nenhum credo, nenhuma religião, mas espiritualidade num conceito mais amplo, né? Tem pessoas que se conectam espiritualmente num contato com a natureza, por exemplo, né? Ou num contato com, enfim, com a família, enfim, né? Com experiências estéticas, artísticas, culturais, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, realmente eu costumo adotar uma perspectiva bastante ampliada, né? E que também, claro, pode incluir práticas religiosas, práticas de meditação, práticas de contato consigo mesmo, práticas de convívio social, né? Sem dúvida, você pertencer a um grupo que professa alguma prática espiritual ou religiosa, isso também é um fator de proteção, acaba diminuindo a solidão, acaba aumentando a sensação de suporte social e que também é um fator bastante relevante aí para nossa busca por saúde mental, né? Então, eu acho que é um componente, eu acho não, né? As evidências trazem também que é um componente bastante importante. Acho que todo psiquiatra, todo psicólogo deve incluir essa discussão, mesmo para aquele indivíduo que você vê que o indivíduo totalmente desesperançoso, totalmente deprimido, muitas vezes ele vai dizer que ele naquele momento ele não está acreditando em nada, ele não está acreditando em nenhuma solução, em nenhuma saída para o que ele está vivendo, né? Mas a gente sabe que estimular alguma prática de contato espiritual é algo que é um fator, é um remédio também, né? Acho que isso precisa cada vez mais entrar, né? Os remédios da psiquiatria não são somente os antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, né? Os remédios são recomendar mudança de estilo de vida, atividade física, práticas espirituais incluídas, né? Então, a prescrição de um bom psiquiatra hoje em dia, ela deve incluir esses componentes, sem dúvida. Inclusive, por estar, devemos estar, termos obrigação de estar sensíveis a esse aumento das taxas de suicídio no Brasil, a problemática da saúde mental no Brasil, que é bastante grande, né? Então, é fato que a gente tem um papel bastante importante de falar sobre isso, de estudar isso, né? Por exemplo, estudos relacionados a psicodélicos, que tem sido um tema bastante importante,
esses estudos apontam que se o indivíduo tem uma experiência do tipo mística durante uma experiência com uma substância psicodélica, isso se associa a maiores taxas de resposta de melhora à depressão e outras situações de transtorno mental, né? Então, mostrando a força, né, a relevância desse aspecto, dessa dimensão na vida humana, né? Isso nos acompanha desde a pré-história, né? A gente precisa dessa dimensão para que a gente sobreviva às adversidades do mundo, para que a gente mantenha a esperança e esperança e resistir à adversidade tem total relação com essa busca pela saúde mental que a gente está conversando. Puxa, ô Rodrigo, o tempo passa tão rápido, né? Essa foi uma entrevista das quais assim, eu estou muito contente, porque contente e triste ao mesmo tempo, né? Porque você traz alguns elementos que deixam a gente extremamente preocupados, né? Alarmantes, né? Sim. Alarmantes. Mas assim, antes eu queria passar teu contato tudo, mas eu queria, assim, para encerrar, você tem alguma coisa mais que você gostaria de falar, alguma coisa que você gostaria de colocar pro público do fator humano? Eu creio que talvez deixar uma ideia de que as pessoas podem contar com bons profissionais, que elas podem ter diversas formas de buscar a saúde mental, né? Não necessariamente todas passam pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. Incluir esses aspectos de mudança de estilo de vida. Hoje em dia, os estudos falam, inclusive, do papel da alimentação adequada na saúde mental, né? Então, busquem saúde mental e com a seguinte ideia, né? A saúde mental também não é um fenômeno somente individual, né? Não adianta somente a gente estar se sentindo otimamente bem e o nosso entorno não estar bem, né? Nossa família, nosso local de trabalho, nossa escola, universidade, enfim, né? Cada um de nós tem que ser um semeador de saúde mental no seu meio, né? E levar essa semente sem preconceito, sem estigma e tendo essa delicadeza e essa noção de que muitas pessoas podem precisar de profissionais especializados, que isso não é nenhum demérito, que isso não é sinônimo de fraqueza ou de problema de caráter, que muitas pessoas realmente precisam e que outra mensagem que eu acho que é a derradeira, né? De que qualifiquem melhor o conteúdo que se consome nas mídias sociais, especialmente falando de saúde mental, tenham um olhar mais crítico, tentem discernir o que é algo que estimula consumo, né, que estimula o mercado e mensagens que estimulem reflexão, que estimulem uma visão diferenciada sobre esse tema, né? Eu acho que essa curadoria, eu acho que mais do que nunca o mundo nunca precisou tanto de curadores de conteúdo. Eu acho que isso é extremamente verdadeiro para o que eu observo em saúde mental como profissional da área e como cidadão observando isso de uma forma gritante, né, de que realmente a gente precisa separar o joio do trigo, o bom do ruim, o que é bem intencionado do que é mal intencionado e a gente não sucumbir a abordagens que confirmem o que a gente pensa. Porque nem sempre o que a gente pensa está certo, né? O que a gente pensa precisa ser confrontado para que a gente possa, inclusive, ter a oportunidade de mudar de ideia sobre a gente mesmo, sobre a realidade que a gente observa, sobre as pessoas que nos circundam, né? Então, a mensagem final é: tenha um senso crítico, questione as informações que você recebe e procure saber a origem dessas informações, a fonte e quem está falando, né? De que lugar essa pessoa está falando, o que ela aparenta ser, o que ela aparenta trazer, né? Então acho que são estratégias de sobrevivência no mundo digital bastante úteis aí. Nossa, estou muito contente com o teu depoimento, com a tua fala, viu? Rodrigo, se alguém quiser encontrá-lo aí pelas redes, no Instagram, saber mais a respeito do teu trabalho, tudo tal, como é que elas podem chegar até você? Eu desenvolvo esse trabalho de sensibilização solitária nas redes, né? Já há alguns anos, né? Eu tenho uma página no Instagram que chama @psiquiatra da sociedade, em que eu me coloco justamente nesse papel de trazer reflexões, trazer
elementos da saúde mental de uma forma que eu considere mais edificantes, que eu considere mais éticos, né, que não envolvam necessariamente aspectos aí que relacionados a marketing pura e simplesmente. Evidente que o marketing é importante, a gente tem uma prática privada também, mas a sociedade está precisando de pensamento crítico, está precisando ser sensibilizada de outras formas. Então é uma página que periodicamente eu alimento com algo que faça sentido para mim. E eu acabo lançando essa mensagem na garrafa, nesse oceano da internet, tentando captar pessoas que se identifiquem, que se sintam, que o que eu trago ali contribui de alguma forma para entender a saúde mental de uma forma menos estereotipada, menos viciada, como a gente tem observado, né? Então, fica o convite para me acompanharem minha página Psiquiatra da Sociedade no Instagram e no Facebook, e estou à disposição. Ótimo, muito obrigado. Olha, gente, eu conversei hoje com o médico psiquiatra Rodrigo Martins Leite, né? Ele atua no Centro de Saúde da Comunidade, o SECOM da Unicamp, e também é professor colaborador do Instituto de Psiquiatria da USP. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Foi, assim, Eu que agradeço. extremamente maravilhoso o programa, maravilhoso no sentido de trazer informação. Você trouxe muita informação, você trouxe muita diretriz, assim, e eu fico muito contente, porque o objetivo do programa é estimular as pessoas, né? A reflexão, o pensamento, enfim, a tomadas de decisões, né? E isso foi assim, para mim foi extremamente maravilhoso. Meu muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, foi ótimo a oportunidade. Então é isso, pessoal. Hoje o Fator Humano então conversou com o Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra. A gente volta na próxima semana falando sobre mais algum assunto interessante, importante, com um convidado também muito importante para ajudar a gente a refletir. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!